Sabe qual é muitas vezes o problema do policial militar? A falta de educação. Eu tô aqui verdadeiramente num caso complexo, fazendo um recurso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e me chega isso da minha assistente. Aliás, por motivos como esse, que eu tive que delegar vamos dizer assim, esse atendimento antes da pessoa se tornar cliente. Só vai ter direto acesso a mim depois que se tornar cliente do escritório. Por essas razões, eu não tenho mais tempo de ficar respondendo tantas mensagens, principalmente de alguns policiais militares que são mal educados. E nesse caso eu tive que parar para fazer esse vídeo para mostrar para vocês como é que funciona o atendimento ao público policial. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo no canal falando para os policiais militares não deixarem as licença-prêmio que eles adquiriram para o Estado. Não importa se eles foram demitidos, se foram expulsos, se pediram baixa, se assumiram outro cargo público, não importa, não deixar com o Estado essas licença-prêmio que eles adquiriram ao longo da carreira. Inclusive no próprio vídeo, se eu não me engano, eu expliquei essa situação que virou controvérsia aqui, e a pessoa que manda essa mensagem mal educada sequer teve o trabalho de assistir até o fim um vídeo de poucos minutos, e já prefere ser especialista do direito dessa forma. Repare a mensagem do cidadão. Fui demitido injustamente pela Polícia Militar de São Paulo em 2013 e não tirei meus blocos de licença-prêmio, pois entrei em 1994 na corporação e só tirei durante esse tempo um bloco. Até aí tudo bem, uma entrevista prévia que a minha assistente faz para ver se vale a pena para o policial a contratação da consulta ou não. É o máximo de, vamos dizer assim, de informações prévias ela tenta pegar para ver que muitas vezes não compensa o Mike pagar a consulta, sendo que já sabe que vai ser negativo o direito dele independente da nossa argumentação. Às vezes ela consegue fazer essa filtragem, às vezes não, às vezes precisa ir até a consulta para que eu analise o caso e veja se há ou não a possibilidade de contratação. Mas nesse caso eu já deixei ela orientada, exatamente para fazer o policial militar não perder tempo nem perder dinheiro. E ela já mandou logo em seguida. Entendi, infelizmente preclui, ela quer dizer que prescreve, em 5 anos do direito às ações contra o Estado. O senhor deveria ter entrado com ação em até 2018. Aí, logo em seguida, o nosso cidadão militar, ele nos informa. Mas como prescreveu se é um direito adquirido? Obrigado, vou procurar um advogado que tenha melhor conhecimento jurídico. Senhor cidadão militar, é um favor que você faz para o escritório. Por gentileza, procure outro advogado. Nós não queremos a sua causa. Seu telefone inclusive ficará marcado e você não será nosso cliente. De jeito nenhum, não importa o valor que você oferecer. Existe uma máxima no direito que diz: o direito não socorre a quem dorme. E essa máxima ela não é simplesmente da cabeça de quem escreveu, ela tem até uma base na legislação. Nesse caso, o policial ele nem dormiu, ele hibernou, Porque se ele saiu em 2013, 11 anos depois ele falou: vou atrás do meu direito. E até aí tudo bem, se ele vier com um pouquinho mais de humildade na situação. Ele já afirma que foi demitido injustamente. Isso eu não tenho como saber, não sei nem o porquê que ele foi demitido, mas são palavras dele. Nem avaliei a situação ainda para ver se foi injustamente ou não. Mas para o caso em análise, foi demitido ou não, como falei, não importa. A questão é o prazo. Para o nosso amigo demitido injustamente, existe um decreto federal, é o decreto 20910 de 1932. Já é antiguinho, quase no tempo que esse policial saiu da polícia. Que diz assim no seu parágrafo 1º: as dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ou seja, da data em que se originou o direito, você tem 5 anos para entrar com ação contra a fazenda. Mas aí o nosso querido policial militar, extremamente mal educado, fala: mas doutor, é um direito adquirido, vou procurar um profissional com mais conhecimento jurídico. E aí nosso jovem padawan peca em 2 aspectos. Primeiro, ele não sabe a diferença entre direito adquirido e uma expectativa de direito. Ao meu entender, é sim, quando o policial militar completa 5 anos na atividade policial e ele ganhou um bloco de licença-prêmio, no meu entender,
ele tem o direito adquirido aqueles 90 dias. Então seria sim um direito adquirido ao policial. O direito adquirido é aquele que já cumpriu todas as condições legais e já faz parte do patrimônio jurídico da pessoa. Só que essa não é uma posição consolidada, principalmente pelo próprio Estado. Fato é que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o policial só consegue, mesmo que seja por aposentadoria, ele só consegue pegar em pecúnia esse valor dos blocos de licença-prêmio que ele deixou para trás se ele entrar na justiça, porque o Estado não reconhece como um direito adquirido. E na ação que nós entramos, nós tentamos demonstrar que é. Porque na legislação, a ferro e fogo, diz que a cada 5 anos trabalhados, né, se preenchido todos os requisitos, atendido todos os requisitos, o policial militar recebe 90 dias de licença-prêmio, dos quais ele pode vender 30 dias por cada bloco. E até mesmo para usufruir, né, os outros 60 dias, se ele vender um, depende da discricionariedade do seu comandante, atendendo, vamos dizer assim, critérios de conveniência e oportunidade. No caso, por exemplo, se tem baixo efetivo, ele não é obrigado a conceder. O que leva muitos policiais, quando vão se aposentar, a ter sobrando dias de licença-prêmio no seu histórico. E aí, na nossa argumentação, nós conseguimos demonstrar que é um direito adquirido do policial e que ele não usufruiu porque não foi possível. Não sei se você está entendendo. Ao nosso entender, nós defendemos ser um direito adquirido. Mas a ferro e fogo, como a legislação não prevê especificamente lá que, se aposentando, sendo demitido, tendo bloco de licença-prêmio, pode vender essa bagaça toda, não é um direito claramente adquirido. Você tem que brigar para demonstrar que é um direito adquirido. Tá entendendo? Então, sempre, até se mudar a legislação, se ela mudar, temos que entrar judicialmente para conseguir fazer esse requerimento ser aceito. E o policial brabão receber todos os seus direitos, todos os valores que ele tem a receber dos blocos de licença-prêmio que ele não usufruiu. Mas então, doutor, então esse policial militar brabão educado, ele não estaria certo? É um direito adquirido. Mas aí tá a segunda coisa que o nosso policial brabão educado peca: por desconhecimento. Ele não sabe o que é prescrição. Conforme o decreto que eu acabei de ler para vocês diz, prescreve em 5 anos as ações contra o Estado, tanto a Fazenda Pública Estadual, Federal ou Municipal. Quando nós falamos de prescrição, nós queremos dizer que em 5 anos o direito vai permanecer? Ele vai permanecer, continua sendo direito do policial. Se você interpretar como direito adquirido, continua sendo direito do policial. Porém, a prescrição é exatamente isso. Ele perde a possibilidade de pedir judicialmente, de exigir o cumprimento desse direito. O direito existe, tá lá, é dele, tá lá, bloco de licença-prêmio. Porém, se a administração não quiser entregar, ele vai na justiça. A justiça não pode mais exigir, porque prescreveu o direito de exigir. E as pessoas, inclusive do mundo jurídico, elas confundem muito prescrição com decadência. Se alguma coisa tem um prazo decadencial, seja de 5 anos, de 1 ano, de 6 meses, que seja, quando acabar este prazo, o direito deixa de existir. Entenderam a diferença? Então, em suma, prescrição, quando alguma coisa atingiu o prazo prescricional, o direito continua lá, firme e forte. Mas você já não pode mais exigir judicialmente. Enquanto no prazo decadencial, o direito deixa de existir. Podem parecer duas coisas exatamente iguais, mas não são. Essas diferenças acabam causando algumas diferenças muito grandes em algumas ações. Mas, em suma, a questão é: ao policial brabão, essa resposta você poderia ter obtido sim, só pagando consulta. E foi lhe fornecida de graça, para que você não gastasse 1 centavo numa consultoria jurídica que nós já sabemos que você não vai conseguir. Em alguns casos, com algumas poucas trocas de palavras com algumas pessoas, nós conseguimos entender por que essa pessoa teve problemas na carreira. E não, nós não precisamos de clientes a qualquer custo. Se você quer achar um advogado com mais conhecimento jurídico, fique à vontade, eu tenho certeza que tem muitos outros que têm muito mais conhecimento jurídico do que eu. Mas saiba que esses também fogem de clientes problema. Saiba que existe 2 tipos de advogado: os que cobram consulta e os que não cobram consulta. Eu sempre disse que aqui no escritório nós cobramos consulta, sim.
Nós cobramos consulta para analisar o seu caso e te passar a melhor oportunidade, a melhor viabilidade para o seu caso concreto. Então, pelo sim ou pelo não, nós já ganhamos dinheiro no escritório, nós já recebemos o seu dinheiro. Nós temos, inclusive, né, mesmo que não cobrássemos, teríamos, mas nós temos consciente, você já nos pagou alguma coisa para nós darmos o nosso parecer jurídico. Nós já recebemos por essa avaliação, por esse trabalho. Enquanto tem muitas situações, muitos profissionais, e tudo bem, eles não cobram consulta. Mas tenha uma coisa em mente. A única forma desses profissionais ganharem dinheiro é convencendo você de que existe uma ação a ser impetrada, a ser ingressada. Não é uma nem duas vezes que eu vejo situações de clientes que vêm até mim em que foi apresentado para ele uma hipótese absurda de ingresso de ação, que o direito é claramente indevido. Mas eu espero sinceramente que você pague muito, muito, muito para um colega entrar com essa ação e que você busque o seu direito adquirido. Até mais.